Irmãos, abrirem suas Bíblias comigo em Atos capítulo 1. A exposição nesta noite será do verso 12 até o verso de número 26. Atos capítulo 1, do verso 12 até o verso de número 26. Assim diz a palavra do nosso Senhor. Então voltaram para Jerusalém, do monte chamado Olival, que dista daquela cidade tanto como a jornada de um sábado. Quando ali entraram, subiram para um cenáculo, onde se reuniram Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão Zelote e Judas, filho de Tiago. Todos estes perseveravam unânimes em oração, com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Naqueles dias levantou-se Pedro no meio dos irmãos. Ora, compunha-se a assembleia de umas 120 pessoas e disse: Irmãos, convinha que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo proferiu anteriormente por boca de Davi acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam Jesus, porque ele era contado entre nós e teve parte neste ministério. Ora, este homem adquiriu um campo com o preço da iniquidade e, precipitando-se, rompeu-se pelo meio, e todas as suas entranhas se derramaram, e isto chegou ao conhecimento de todos os habitantes de Jerusalém, de maneira que em sua própria língua esse campo era chamado Aceldama, isto é, campo de sangue, porque está escrito no livro dos Salmos: fique deserta a sua morada, e não haja quem nela habite, e tome outro o seu encargo. É necessário, pois, que dos homens que nos acompanharam todo o tempo que o Senhor Jesus andou entre nós, começando no batismo de João, até um dia em que dentre nós foi levado às alturas, um destes se torne testemunha conosco da sua ressurreição. Então propuseram dois, José, chamado Barsabás, cognominado Justo, e Matias, e orando disseram: Tu, Senhor, que conheces o coração de todos, revela-nos qual destes dois tens escolhido para preencher a vaga neste ministério e apostolado, do qual Judas se transviou, indo para o seu próprio lugar. E os lançaram em sortes, vindo a sorte recair sobre Matias, sendo-lhe então votado lugar com os 11 apóstolos. Amém. Podem se assentar, irmãos. Vamos orar ao nosso Deus. Ó Deus, nosso Senhor, queremos te pedir, Senhor, mais uma vez, agora rogando mais uma vez pela pregação da tua palavra, que o Senhor possa ser gracioso comigo, eu te peço, e que o Senhor me use na exposição desta porção da tua palavra, que possamos entender as verdades aqui escritas e possamos ser instruídos e edificados pelo Senhor. Ó Deus, faze isto, Pai, eu te peço, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos, a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, sobretudo quando nós contemplamos os primeiros dias da igreja de Cristo no Novo Testamento, nós encontramos marcas que são realmente importantes nela. E nós perceberemos e identificaremos, à medida que formos caminhando aqui pelo livro de Atos, que há, entre várias marcas, uma das marcas que são acentuadas no meio do povo do Senhor é a obediência, mas não somente a obediência a Deus, também a súplica ou oração ao Senhor. Orações feitas em momentos realmente importantes, em eventos marcantes e fundamentais para o povo de Deus, como eram feitas as orações do próprio Cristo, que são orações que ele fazia e registradas são várias ocasiões em que o nosso Senhor Jesus Cristo roga em momentos que são cruciais, momentos que são grandemente importantes. Esta oração, então, além da obediência, seria também uma das marcas do povo do Senhor ou da igreja de Cristo naqueles primeiros dias. E é interessante porque nós contemplaremos isto acontecendo aqui hoje neste texto que nós acabamos de ler. Nós vimos nas últimas exposições o que estava acontecendo. O Senhor Jesus Cristo é narrado pelo próprio Lucas, autor de Atos,
que eles estavam então com o Senhor Jesus Cristo naqueles 40 dias em que ele passou depois da sua ressurreição, e então o Senhor Jesus Cristo, ele é assunto aos céus. E então, enquanto Cristo estava sendo assunto aos céus, estes homens estavam contemplando este Cristo ser elevado às alturas, e então anjos se aproximam deles e dizem, olha, assim como vocês viram o Senhor Jesus Cristo subindo, ele virá da mesma forma. E então começa a tratar acerca daquilo que haverá de acontecer no grande e glorioso dia do Senhor, quando ele retornar para julgar os homens, o mundo. Todo olho verá isto acontecer. E então, estes homens, entre a ascensão de Cristo, entre a descida do Espírito Santo e o evento fundamental e especial do retorno escatológico de Cristo, enquanto eles estão nesse meio, eles são chamados a servir a Igreja de Cristo, testemunhando acerca deste Evangelho em todo canto. Foi isto que o Senhor Deus os chamou para fazer, pensando sobretudo nos apóstolos, a quem Ele comissiona e concede este dever para falarem e propagarem este Evangelho em todo lugar. Não somente em Jerusalém, em Judéia e Samaria, mas até aos confins da terra. Isto é o que é ordenado pelo Senhor. Mas algo é dito pelo próprio Senhor. Que estes homens, eles deveriam, primeiramente, permanecer onde? Em Jerusalém. Por que razão, então, eles deveriam permanecer em Jerusalém? A Escritura nos diz, e nós já passamos por esse texto aqui em Atos, neste primeiro capítulo, que eles deveriam permanecer em Jerusalém até que se cumprisse a promessa. A promessa de que o Espírito Santo viria sobre eles, capacitando-os a seguir em frente no serviço, no ministério, na pregação da palavra, no testemunho acerca da ressurreição de Cristo, na expansão do reino de Deus. Então o texto começa nos dizendo aqui, no versículo de número 12, que estes homens atendem aquilo que o próprio Senhor Jesus Cristo diz. O texto nos diz, verso 12, então voltaram para Jerusalém, do monte chamado Olival, que dista daquela cidade como a jornada de um sábado. Então, eles retornam para Jerusalém. Eles estavam naquele lugar onde o Senhor Jesus Cristo foi assunto aos céus. Aqui, a referência é essa. Cristo foi elevado do monte chamado Olival. E o Monte das Oliveiras ficava pertinho, irmãos, de Jerusalém. Era pertinho. E é interessante porque ele vai dizer aqui, acrescentando uma informação que dista daquela cidade, Jerusalém, tanto como a jornada de um sábado. É o que os judeus poderiam caminhar, segundo a tradição, 1 quilômetro. E eles então andaram ali, e Jerusalém ficava um pouco mais de 1 quilômetro de distância daquele lugar em que eles estavam. Então eles se deslocaram até Jerusalém. E eles fizeram isso porque eu mencionei anteriormente. Porque o próprio Senhor Jesus Cristo havia ordenado que eles deveriam fazer exatamente isto, retornar para Jerusalém. Aqui, irmãos, imediatamente nós podemos pensar que estes homens, eles agem como crentes que verdadeiramente atendem à ordem do próprio Senhor. Eles revelam que são obedientes. E essa deve ser uma marca daqueles que pertencem ao Senhor, que conhecem a Cristo, que foram objeto da sua obra redentora. É viver uma vida de real obediência ao próprio Senhor, como eles. De repente, eles poderiam não fazer isso que Cristo ordenou, mas eles fazem exatamente aquilo que ele disse. Eles escutam a voz do seu pastor, que é o próprio Cristo. Isto nos chama a entender que, assim como eles que conheciam a Cristo foram obedientes, nós devemos também ser obedientes ao próprio Cristo. E talvez você se pergunte ou diga assim, mas pastor, ali na Bíblia tem a palavra de Deus, mas não tem a palavra de Cristo. Eles escutaram Cristo, como é que eu vou obedecer a Cristo? Não, mas a Escritura é a palavra de Cristo. Cristo é o profeta por excelência.
Cristo é aquele que fala por meio da Escritura. Nós somos chamados a nos sujeitarmos à palavra do próprio Cristo. Foi o próprio Espírito Santo de Cristo que inspirou homens no passado que escreveram toda a vontade de Deus. Quando nós então olhamos para a Escritura Sagrada, quando levamos a verdade de que Cristo é o profeta por excelência, que fala através da palavra, revelando-nos pela palavra e pelo seu Espírito a vontade de Deus para a nossa salvação, como dizem os nossos padrões doutrinários, acerca do ofício profético de Cristo, nós entendemos que de Gênesis a Apocalipse são tudo palavra de Cristo e tudo aquilo que lá está é palavra dele para nós. Quando nós então atentamos para a Escritura, estamos obedecendo a Cristo. Devemos então seguir seguindo aquilo que ele mesmo ordena, se nós realmente conhecemos ao Senhor Jesus Cristo. Ser obediente é fundamental. Não atentar para as palavras de Cristo manifesta um coração rebelde, que só pode ser encontrado em alguém que ou que conhece a Cristo, mas está caminhando distante dos seus caminhos. Esse homem está enfiado nos seus próprios pecados. Talvez o Senhor esteja o disciplinando, afastando o seu rosto paternal ou favorável dele, permitindo-o incorrer em pecados graves, cair em pecados graves, para que ele possa sentir a própria amargura do pecado, se arrepende e se volte para o Senhor, ou porque não conhece o Senhor. Das duas, uma. Quando não somos obedientes ao nosso Senhor. Mas se você declara, meu irmão, que você conhece a Cristo, se você declara que é servo de Cristo, obedeça aos seus mandamentos. Se você verdadeiramente ama ao Senhor Jesus Cristo, obedeça os seus mandamentos. Aqueles que amam a Cristo, diz a palavra, atentam e observam os seus mandamentos. Mas é isso que acontece, irmãos. O texto nos fala que eles obedecem às palavras de Cristo, eles retornam para Jerusalém, caminhando até aquele lugar. E o texto nos diz no verso 13 que quando ali entraram, subiram para o cenáculo, onde se reuniram Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote e Judas, filho de Tiago. Então, havia estes homens apóstolos, aqui 11 apóstolos reunidos naquele lugar. O texto vai dizer que eles ali entraram em Jerusalém e subiram para o cenáculo. E é interessante que em outras ocasiões Cristo está no cenáculo com os seus apóstolos. A celebração da ceia, a encontro com o Senhor, onde ele se apresenta e diz, paz seja convosco. Está ali os discípulos reunidos. Em ocasiões, certamente, primeiro dia da semana, domingo, reunidos, adorando ao seu Deus, celebrando a ceia, servindo ao Senhor. O Senhor Jesus Cristo se apresenta, apresentando-se e dizendo, paz seja convosco. Cenáculo. Ocasião onde a Páscoa fora celebrada anteriormente, ocasião onde nós encontraremos o Senhor Jesus Cristo apontando que a Páscoa já não permanece mais, foi abolida, porque agora foi substituída pela chamada ceia do Senhor. É lá onde eles se reuniram, ali provavelmente na casa da mãe de João Marcos, no primeiro andar elevado. Estão eles lá, mais uma vez, juntos, os apóstolos do Senhor. Mas é interessante, irmãos, porque o texto vai nos dizer que não estão somente os apóstolos. No verso 14 nos diz quem mais estava e o que eles faziam naquele lugar. O texto nos diz que todos estes, os apóstolos, perseveravam unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Interessante esta informação, porque a Escritura vai nos falar acerca deste conjunto aqui. Há líderes oficiais da Igreja de Cristo, apóstolos, há pessoas comuns. Não é uma reunião restrita somente à liderança, não é uma ocasião restrita somente às mulheres, não é uma ocasião restrita a nada. Todos eles estão juntos ali. Interessante porque eles estavam fazendo algo, e nós vamos considerar isto
neste momento, mas quem é que estava lá? Além dos apóstolos mencionados, estavam algumas mulheres. E provavelmente estavam ali aquelas mulheres que acompanharam ou estiveram presentes em eventos muito importantes na vida de Cristo. Nós vimos aqui nas pregações no Evangelho de Marcos que as mulheres seguiam a Cristo. E podemos encontrar algumas delas em Mateus capítulo 27, versos 55 e 56. Diz assim, Mateus capítulo 27, versos 55 e 56. Estavam ali muitas mulheres, observando de longe. Eram as que vinham seguindo a Jesus desde a Galiléia para o servirem. Entre elas estavam Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e de José, e a mulher de Zebedeu. Haviam mulheres seguindo a Cristo. Estas mulheres, então, estavam ali presentes naquela ocasião, ainda perseverando, seguindo a Cristo. Veja que elas não abandonaram ele em nenhuma ocasião. Se não abandonaram ele na ocasião em que ele estava sendo sepultado e estavam presentes, não abandonaram ele após a sua ressurreição, perseveram então aqui após a sua própria ascensão. Mas, além disto, é interessante, o texto vai nos dizer que, além destas mulheres, estavam também com eles Maria. Quem? A mãe do próprio Senhor Jesus Cristo. Naquele momento de oração muito importante. E, além dela, estavam também os irmãos de quem? Os irmãos do próprio Senhor Jesus Cristo. Cristo tinha irmãos. E isso lança até por terra, né, a ideia de que Maria ela não teve relações com seu esposo. Ela teve. E ela teve filhos. Marcos até nos diz isto, nós vimos nas pregações em Marcos capítulo 6, verso 3, fala acerca dos irmãos do nosso Senhor Jesus Cristo. Marcos capítulo 6, verso 3. Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? Então veja que o texto nos informa que não é a Virgem Maria, como os próprios papistas tentam propagar aí na sua ideia totalmente estranha do que diz a Escritura. Eles vão dizer que os irmãos aqui, na realidade, são primos de Cristo. Não, aí não é irmão, não é primo. Não, eram filhos. Filhos de Maria, com o próprio José. E é interessante porque o texto vai nos dizer que eles estavam reunidos ali e algo aconteceu então na vida destes homens. Porque, para eles estarem reunidos ali, eles têm de ter mudado de opinião acerca do próprio Senhor Jesus Cristo. Porque, anteriormente, estes homens, eles não estavam crendo assim no Senhor Jesus Cristo. Eles não acreditavam assim no testemunho do Senhor Jesus Cristo. João, no capítulo 7, verso 5, Evangelho de João, capítulo de número 7, verso 5, nos diz assim: pois nem mesmo os seus irmãos criam nele. Havia incredulidade no coração dos próprios irmãos do Senhor Jesus Cristo. Mas aqui estão eles agora reunidos com os apóstolos. Agora, esses homens certamente, eles creram no Cristo. Eles contemplaram e viram. Depois da ressurreição de Cristo, esses homens se renderam ao seu próprio irmão. Agora não era apenas um irmão de sangue. Eles passaram a ser irmãos de Cristo através da sua crucificação e morte. São irmãos que agora desfrutam da verdadeira e eterna esperança do homem, que é a salvação que só pode ser encontrada no próprio Senhor Jesus Cristo. E semelhante, irmãos, ao que acontece com a própria Maria. Maria foi salva por Cristo. Qual outro meio que o homem tem para ser salvo se não for através de Cristo? Não há uma outra forma. Ela está lá, crentes reunidos,
Provavelmente, aqui como número vai nos apresentar mais à frente, inclusive, um número grande de crentes ali, 120. E tantos outros que foram testemunhas da ressurreição de Cristo. A igreja de Cristo se expandindo, mas está lá esta mulher agora, uma mulher piedosa que deu à luz ao próprio Cristo, aquele que foi o seu filho, mas que também foi objeto da sua fé. Ela certamente foi justificada pela graça mediante a fé em Cristo Jesus. E ela está aqui fazendo algo que vai lançar por terra a ideia de que nós podemos também orar à própria Virgem Maria, como se ela pudesse interceder por nós. Quando a Escritura nos fala que o único que é um sumo sacerdote que intercede por nós, à destra de Deus, é o próprio Senhor Jesus Cristo. Maria ora a Deus, o Pai, por Cristo. Ela não é objeto da oração. Ela é alguém que, junto aos outros irmãos comuns da Igreja de Cristo, mais a liderança da Igreja de Cristo, se prostra diante de Deus em oração. Ela era uma mulher comum. Ela era uma mulher cheia de graça, não no sentido de que dela exalava ou saía graça, como se ela enquanto tivesse graça dentro de si para distribuir. Ela era uma mulher agraciada porque ela foi objeto da graça de Deus por conceber o Filho de Deus. Mas ela era uma mulher comum. Mas era uma mulher certamente piedosa. Não podemos, por causa da ideia papista que eleva Maria a um patamar que não deveria nunca ser elevado, desconsiderá-la e pensar que ela era uma mulher que devemos desconsiderar e rejeitar de todo. Não. Ela era uma mulher crente. E o texto, irmãos, vai nos dizer que eles estavam reunidos e que eles, nesta reunião, oravam. E o texto vai falar que eles oravam como, né? O texto vai nos dizer assim: todos estes perseveravam unânimes em oração. É importante aqui porque eles estavam orando e eles perseveravam em oração. Eles estavam orando continuamente. Eles estavam orando sem cessar. Eles estavam sendo persistentes na oração. Algo que é fundamental. Sobretudo quando consideramos aquilo pelo que eles estavam especialmente orando. Mas o texto vai nos dizer que eles não somente perseveravam, mas que eles perseveravam unânimes. Até lendo o texto agora, em Atos capítulo 4, na leitura continuada, vimos unânimes. Eles estavam orando também ali, perseveravam em oração. E a ideia de unânimes é realmente que eles estavam juntos e eles tinham uma só forma de pensar. Eles oravam tendo como objeto um mesmo objeto e tinham também o mesmo propósito em oração. Eles eram alinhados em pensamento, baseados e pedindo exatamente pelas mesmas coisas e especialmente por uma mesma coisa, porque fora aquilo que fora apresentado por Cristo, pelo que eles oram, como algo fundamental que deveria acontecer no meio da igreja de Cristo naqueles dias, para que o reino de Deus pudesse ser expandido por toda a terra. E o que se entende, irmãos, é que eles provavelmente oravam para que eles pudessem ser capacitados pelo Espírito Santo de Deus, que haveria de descer sobre eles, que era a promessa de Cristo, para que eles pudessem seguir como fiéis testemunhas do Evangelho de Cristo, em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Então eles estavam preocupados com a capacitação, não para ficar sendo exibidos como pessoas cheias do Espírito, como muitos tentam dizer aí, e fazem um monte de doideira, que não faz o menor sentido, mas para que pudessem então ser capacitados para seguir em frente com a obra de Cristo, que agia pelo Espírito através dos seus apóstolos, dando continuidade ao ministério dele, não mais terreno, ele fisicamente aqui, mas através da sua igreja. Isso, meus irmãos, nos ensina algo importante sobre a questão da oração e baseados em que devemos orar e pelo que devemos orar. Eles perseveravam. Nós, geralmente, não somos perseverantes em oração. Nós oramos uma vez, oramos uma segunda vez
Ai, peraí, eu acho que eu já orei demais já. Desiste. Paramos. Cessamos de orar. Não perseveramos, não somos constantes, não somos persistentes. Estamos presentes numa ocasião de culto, onde oramos, achamos que já está orando demais. Todo domingo o pastor ora por isso. Todo domingo o pastor ora por isso. Tem mais coisa para orar, não é? Todo culto de manhã e de noite orando. Uma reunião de oração toda quinta-feira. Eu já fui em uma e duas, porque eu vou na terceira. Para que isso? Porque eu vou orar também se há outros orando lá. Então não persistimos, não perseveramos. Eu sei que há impossibilidade de muitos de estar na casa do Senhor para orar por várias razões. Mas que a razão não seja porque nós não consideramos como algo importante a oração em conjunto. Eles estavam em conjunto, como igreja, reunidos, orando. Como nós deveríamos fazer? Ah, pastor, uma oração, culto ou reunião de oração não é ordenado pela palavra. Culto, sim. Mas é um momento fundamental para a edificação da igreja. Um momento fundamental para a unidade da igreja. Um momento fundamental para clamarmos ao nosso Senhor. É importante demais que estejamos juntos, perseverando constantemente, como temos procurado fazer aqui, orando, rogando ao Senhor por várias questões. Por questões que envolvem também o reino do próprio Senhor, pelo que os apóstolos também rogavam junto aos outros irmãos comuns naquele contexto deles. E eles oravam baseados numa promessa. Não era uma oração sem fundamento. Não era um pedido por coisas que não fazem o menor sentido. Era uma oração baseada na verdade dita pelo próprio Senhor Jesus Cristo. E é assim que nós oramos também. Baseados nas promessas de Deus, como revelados na sua própria palavra. Não naquilo que é fruto da nossa própria imaginação, mas apenas por coisas lícitas, como nós lemos aqui no nosso padrão doutrinário, conforme as verdades do Senhor reveladas na Escritura Sagrada. Nós então olharemos para o testemunho bíblico e para o que diz a verdade de Deus, e então rogaremos por isto. Para que possamos então rogar por estas verdades, é fundamental que conheçamos estas verdades como reveladas na palavra de Deus. E entendamos o que por Deus é considerado como algo realmente importante. E se tem uma coisa, irmãos, que é importante para o Senhor, é o seu reino. E deveríamos então ter unidade. Unidade não somente física, mas unidade de pensamento por estas coisas, como eles naqueles dias também. Unânimes. Mas para que tenhamos unidade, é fundamental que todos nós, conjuntamente, não somente oremos, mas observemos o que diz a verdade de Deus. Se nós, então, atentarmos para esta verdade, meditando seriamente nestas verdades, considerando seriamente o que a palavra diz, meditando, lendo aqui, à luz dos princípios devidos para a interpretação adequada da Escritura, nós teremos unidade de pensamento. Nossos padrões doutrinários também nos ajudam muito a guiar numa unidade de pensamento, pelo que devemos então orar. Trata-se então da responsabilidade de toda a igreja, mas sua também em particular. O considerar isto. E então se unir à igreja, perseverando em oração unânimes, com um só pensamento. Fundamental. Certamente eles rogavam por série de outras coisas, irmãos, como nós oramos aqui. Rogamos por muitos. Há orações diversas na Escritura. Nós veremos aqui orações por libertação, orações por enfermidade de alguém. Há muitos tipos de oração, mas aqui eles oram pelo reino de Deus. Eles querem que o Espírito de Deus desça sobre eles e eles possam propagar esta verdade. E nós devemos constantemente, em particular nas nossas casas, na nossa devoção diária, orar ao Senhor por isso. Somos chamados a também, nas reuniões e ocasiões oportunas que temos para rogar por isto,
na adoração pública ao Senhor, a juntos rogarmos por isso. Meus irmãos, se nós realmente queremos que a glória do Senhor Deus possa se expandir em toda a terra, nós iremos suplicar ao Senhor Deus para que Ele faça isso. E o tempo inteiro, e todo dia. Para que homens possam se render ao Senhor, para que homens possam abraçar a fé no Senhor, para que essa palavra do Senhor possa quebrar os corações duros dos homens mais vis que estão neste mundo, para que eles possam junto a nós seguir em frente, servindo a Cristo, para que a glória do Senhor alcance o mundo. É exatamente isto. Você deve, se você não tem feito isso, você tem negligenciado a palavra de Deus, deixado de lado a palavra do nosso Senhor e não tem se importado com o seu reino. Deve então se arrepender disto e se voltar para o Senhor agora numa resolução diferente de vida, rogando a Deus por tudo aquilo que Ele prescreve na sua própria palavra, rogando a Ele pelo seu reino. Mas aqui, irmãos, acontece algo interessante. Eles estavam reunidos ali. E um evento importante acontece, e isso certamente surge ali no meio. Em meio à oração e meditação, em meio a reflexões sérias acerca do reino de Deus, eles entendem que há uma necessidade para a igreja naqueles dias. O texto nos diz no verso 15, naqueles dias levantou-se Pedro. Pedro no meio dos irmãos. Ora, compunha-se a assembleia de umas 120 pessoas e disse. Então, veja, Pedro agora se eleva. E Pedro, ele se levanta em muitas ocasiões, né? Ele se levanta como alguém que parece que assume a liderança. É como se ele estivesse agindo como o principal entre os pares. O principal entre aqueles que eram iguais a ele em essência e em ofício. Que não era nem inferior na responsabilidade nos deveres, nem superior. Mas ele é alguém que toma a iniciativa e a liderança em muitas ocasiões. E ele então age como certamente um representante do corpo de apóstolos presentes. E também manifesta algo que era importante para a igreja de Cristo, que certamente tratava-se de algo unânime no pensamento do povo de Deus naqueles dias. E o texto nos fala que ele vai se levantar no meio dos irmãos. O texto então nos acrescenta que havia 120 pessoas ali, na assembleia, reunidos. E então ele vai apresentar algo que é fruto da oração e da reflexão feita por ele. Aqui é registrado por Lucas o discurso de Pedro. O texto diz assim, verso 16. Irmãos, convinha que se cumprisse a Escritura, que o Espírito Santo proferiu anteriormente por boca de Davi, acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam Jesus, porque ele era contado entre nós e teve parte neste ministério. É interessante porque ele vai começar dizendo algo que é importante. Ele vai dizer que algo aconteceu em cumprimento daquilo que estava registrado na Escritura Sagrada, e texto este da Escritura Sagrada que foi inspirado pelo próprio Espírito Santo de Deus. Então ele vai dizer, olha, é palavra de Deus, do Espírito Santo de Deus, registrada no passado. E esta Escritura falava acerca de um homem. O nome deste homem é Judas. Então ele vai acrescentar, este homem foi aquele que guiou aqueles que prenderam o Senhor Jesus. Foi isso que ele fez. E ele era alguém que estava junto a nós no ministério apostólico. Ele era apóstolo, um dos 12 conosco. Estavam 11 naquele momento. E então ele nos apresenta um parêntese aqui e vai trazer uma informação acerca daquilo que aconteceu com esse Judas. Ele vai dizer assim, ora, este homem adquiriu um campo com o preço da iniquidade e, precipitando-se, rompeu-se pelo meio, e todas as suas entranhas se derramaram. Isto chegou ao conhecimento de todos os habitantes de Jerusalém, de maneira que em sua própria língua esse campo era chamado Aceldama, isto é, campo de sangue. Nós olhamos para esse registro aqui e pensamos assim, rapaz, parece que
tem algum tipo de confusão. Porque quando nós olhamos para o que é registrado em Mateus capítulo 27, nós encontraremos algo acontecendo diferente ali, realmente, com o próprio Judas. O que é que Mateus registra? Mateus capítulo 27 vai nos dizer o seguinte. Mateus capítulo de número 27. Diz assim a Escritura Sagrada. Verso 23. Verso 3, na verdade. Então, Judas, o que o traiu, vendo que Jesus fora condenado, tocado de remorso, devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e aos anciãos, dizendo: pequei traindo sangue inocente. Eles, porém, responderam: que nos importa? Isso é contigo. Então Judas, atirando para o santuário as moedas de prata, retirou-se e foi enforcar-se. E os principais sacerdotes, tomando as moedas, disseram: não é lícito deitá-las no cofre das ofertas, porque é de preço de sangue. E tendo deliberado, compraram com elas o campo do oleiro para cemitério de forasteiros. Por isso aquele campo tem sido chamado até o dia de hoje campo de sangue. Então se cumpriu o que foi dito por intermédio do profeta Jeremias. Então ele vai mencionar o que fora dito pelo próprio profeta Jeremias. E o que acontece? Né? O texto aqui nos diz que Judas ele tirou a sua própria vida. O texto de Atos nos diz que, segundo Lucas, ele teve os seus órgãos arrancados, né? Assim, se quebrou, ele vai dizer, né? Assim, precipitando-se, rompeu-se pelo meio e todas as suas entranhas se derramaram. E alguns vão se utilizar esse texto e vão dizer assim: olha, está vendo aí a Escritura tendo contradição? Confusão, um diz uma coisa, outro diz outra. Mas não precisa ser assim. Nós podemos entender que trata-se de informações complementares entre o que é dito por Mateus e o que é dito também pelo próprio Lucas. Tentando, de alguma forma, como nos apresentar a forma que talvez o próprio Judas escolheu se matar, tirar a sua própria vida, lançando-se, e talvez Lucas apresentando-nos o que aconteceu realmente logo após ele ter se lançado para se matar, o estado final daquilo que ele tentou fazer. E o que é sugerido, geralmente, é que provavelmente Judas, ele ao se lançar para se enforcar, talvez tenha se lançado com muita força e então tenha rompido a corda ou rompido o galho e caiu por cima de pedras e então acabou ali tendo as suas entranhas partidas ou quebradas numa queda livre abaixo. Alguns até sugerem que alguém pode ter vindo, ele pode ter se lançado, caiu, se rompeu e alguém veio e abriu os seus órgãos e os seus membros. Nós não temos certeza destas questões ou em tantos detalhes, mas provavelmente, e é razoável que algo dessa natureza pode ter realmente acontecido. Ele se precipitou, ele se lançou, ele caiu e se rompeu então ao se esborrar no próprio chão, naquele momento. E é muito interessante isto, pensar acerca disto, desta forma que é realmente possível que isso tenha acontecido. E é interessante também um artigo que há pouco li, que vai falar que talvez a razão da morte distinta apresentada por Mateus e Lucas em Atos tenha razões baseadas no Antigo Testamento. E ele vai tentar apresentar para nós, primeiramente, que Mateus talvez tenha tentado apresentar a morte de Judas como uma espécie de outro Absalão, que se voltou contra Davi, o seu pai, de quem Cristo descende, e Absalão é registrado em 2 Samuel, que ele ficou pendurado pelo seu pescoço, né, elevado aqui enquanto ele estava cavalgando.
E ele vai dizer então que no contexto então ali de Davi e os seus inimigos, e considerando o próprio contexto do próprio Mateus, em que é dito que Judas era amigo de Cristo, e eram amigos de Davi que estavam tentando pegar o próprio Davi para feri-lo, que Judas agiu ali como uma espécie de Absalão. E então, o contexto veterotestamentário de princípio seria o que aconteceu com o próprio Absalão nos dias de Davi. E Cristo é apresentado como aquele que é o descendente de Davi em Mateus. E então ele vai tentar apresentar e dizer o seguinte, que em Lucas talvez tente apresentar a Judas como outro Acabe, no seu contexto. E ele então vai dizer o seguinte, ele vai dizer assim, tal como Mateus, Lucas também pode ter tido um incidente específico do Antigo Testamento. E então ele pergunta, será que o Antigo Testamento se refere a alguém que derramou sangue inocente para adquirir um pedaço de terra? Apenas para que seu próprio cadáver seja jogado naquela terra e seu sangue manchar o solo? De fato, o faz. Isso foi precisamente o que aconteceu na história da vinha de Nabote. Em 1 Reis, capítulo 21, 2 Reis, capítulo 9, versos 25 a 26. Tal como Judas, Acabe abusa de sua influência em Israel. E tal como Judas, ele derramou sangue inocente para ter um ganho material. E, consequentemente, tal como Judas, Acabe recebe sua punição. Os paralelos entre a vida de Judas e Acabe são importantes por uma razão adicional. Na medida em que Lucas nos convida a ver a morte de Judas à luz de Acabe, ele nos convida a ter a morte de Jesus à luz de Nabote, o que é altamente instrutivo. Tal como Nabote, Jesus é uma testemunha fiel. Ele mantém sua integridade diante de um regime corrupto. Ele é o dono de uma vinha, Israel. Ele é caluniado por duas falsas testemunhas em um evento religioso convocado apressadamente. E ele é conduzido para fora de uma capital por seus acusadores, onde sofre uma morte infame. Então, ele vai tentar fazer alguma espécie de paralelo com o que aconteceu ali com Nabote, o próprio Acabe e a sua própria perversidade ali nos dias do Antigo Testamento. Ele vai tentar dizer, então, que há paralelos e que podem justificar a distinção apresentada por Lucas e Mateus no que diz respeito à própria morte de Judas. Depois, se você quiser, eu posso passar esse artigo inteiro para você ler e tentar entender. Bom, trata-se de um pensamento acerca de um homem, acerca do que aconteceu aqui, tentando talvez apresentar uma razão para isso. Mas o fato é, irmãos, seja isso, não seja isso, a Escritura nunca poderá entrar em contradição. Uma explicação simples seria assim: eles têm públicos distintos, propósitos distintos, cada um narrando um aspecto complementar daquilo que aconteceu com o próprio Judas na sua morte. Então o texto de Atos continua. E o texto de Atos continua nos dizendo o seguinte: e isto chegou ao conhecimento de todos os habitantes de Jerusalém, de maneira que em sua própria língua esse campo era chamado Aceldama, isto é, campo de sangue. Como Lucas estava escrevendo não para judeus, mas para gregos, ele vai explicar e traduzir o que significaria então Aceldama em aramaico, que significa então campo de sangue. Mas então agora, depois desse parênteses, ele volta. Antes ele tinha falado sobre algo que estava escrito acerca de Judas, e então no verso 20 ele vai dizer: porque está escrito no livro dos Salmos, fique deserta a sua morada, e não haja quem nela habite, e tome outro o seu encargo. Então, vamos perceber aqui que Pedro, ele vai propor algo baseado naquilo que diz a Escritura Sagrada, e ele vai fazer referência aqui a 2 salmos. Ele vai fazer referência primeiramente aqui ao Salmo de número 69, verso 25. Salmo que nós lemos, inclusive, aqui na chamada adoração pública ao nosso Deus nesta noite. E o Salmo 69, verso de número 25, trata-se de um salmo que há imprecação e um salmo que é também um salmo messiânico. Fala acerca do próprio Senhor
Jesus Cristo. E esse salmo, ele é inclusive citado, ele é inclusive mencionado em outras ocasiões como apontando para o próprio Senhor Jesus Cristo em alguns outros momentos, e você pode anotar as referências. Esse texto do Salmo 69, ele é mencionado em João capítulo 2, verso 17, citado lá. Ele é citado em Romanos, capítulo 11, do verso 9 ao verso 10. É citado em Romanos, capítulo 15, verso 3, como um salmo que aponta para o próprio Senhor Jesus Cristo. Mas o verso de número 25 nos diz aquilo que é mencionado aqui pelo próprio Pedro no seu discurso. Fique deserta a sua morada e não haja quem habite em suas tendas. Está falando aqui sobre os inimigos do próprio servo de Deus, e que estes inimigos do servo de Deus, o próprio Davi, sobre eles deveria cair o juízo do Senhor como a maldição, que deveria cair sobre a sua casa, sobre a sua parentela e sobre aquele que se levantava como seu próprio inimigo. Dando então um destino final àquele que era inimigo do próprio servo do Senhor no passado, o próprio Davi. Quando então ele é aplicado a Cristo, Cristo então aquele que é o filho de Davi ou descendente de Davi, é como se ele estivesse querendo dizer que Judas, ele realmente teria de necessariamente sofrer aquilo que ele sofreu, porque está escrito, e ele então sofreria juízo. Pelo mal que ele fez contra o próprio ungido do Senhor, o Senhor Jesus Cristo. Então, o texto vai nos reforçar esta realidade. Era necessário, está lá o texto, Salmo 69, verso número 25. Então, Pedro, como homem usado por Deus, ele sabia muito bem como interpretar a Escritura, um homem cheio do Espírito Santo, poderia então proclamar essas verdades e nos apresentar a um sentido importante acerca daquele que no texto messiânico se revela como inimigo do próprio Senhor Jesus Cristo, Judas, o seu amigo. Mas ele vai mencionar também um outro salmo. E o outro salmo envolvido aí neste contexto é o salmo de número 109. Salmo 109, verso 5, que vai corresponder às palavras ditas por Pedro, quando ele vai dizer assim: tome outro seu encargo. Salmo 109, verso 8. Os seus dias sejam poucos e tome outro o seu encargo. Aqui, então, tratando-se de mais um salmo imprecatório contra os inimigos do servo de Deus, e então ele não deve permanecer mais naquele ofício e função, ele deve ser retirado e alguém deve assumir o seu lugar. É somente isto, e para isto, então, que esse texto nos apresenta. Então, ele vai fundamentar na Escritura Sagrada aquelas verdades. Então, note que Pedro, ele se revela realmente como alguém que está apegado à vontade do Senhor, e ele não vai fazer nada que não tenha uma base escriturística para isso. Não foi algo que foi fruto da sua própria imaginação. Não. Ele olhou para a verdade de Deus. E então, no meio da igreja de Deus, fez algo que era grandemente necessário naqueles dias. Havia necessidade de ser acrescentado mais alguém como um dos 12 apóstolos. E isso, então, nos faz pensar que, realmente, tudo aquilo que nós devemos fazer deve encontrar o seu próprio fundamento na Escritura Sagrada. Nós não podemos fugir dela, é nos voltando para o que diz as verdades de Deus e aplicando a nossa vida e até mesmo as circunstâncias especiais, como no próprio texto aplicado pelo próprio Pedro naquele momento. É uma circunstância excepcional, singular, irrepetível naqueles momentos. E mais uma coisa que essa verdade que descreve que Judas, ele necessariamente deveria experimentar isto, é que aquilo foi profetizado pelo próprio Senhor no passado. E era inescapável que Judas fizesse aquilo. Era, na realidade, irmãos, necessário que ele realmente sofresse e que outro entrasse. Era necessário que ele agisse do modo que agiu para que o próprio Cristo, o Senhor Jesus Cristo, morresse para que pudesse ser o Salvador comum de todos os homens. Era necessário. E como falei até na ocasião em que estávamos
ouvindo a revelação da vontade de Deus. Cada um, ele é tentado pela sua própria cobiça. Ninguém deve culpar a Deus pelo seu pecado. Ainda que Deus tenha sido soberano em guiar tudo isto, João Calvino vai dizer, ele não foi conduzido a fazer o que fez, como se estivesse simplesmente sendo conduzido a pecar contra Deus, traindo a Cristo. Ele fez o que fez por causa da paixão lasciva e perversa do seu próprio coração. Foi isso que conduziu Judas a trair o seu próprio Senhor. Ainda que tenha sido determinado por Deus, ele é culpado pelo seu próprio pecado, pecando contra o ungido do Senhor. É isso que acontece com este homem. E então, ele deve ser substituído por alguém. E ele vai dizer, então, Pedro, é necessário realmente, verso 21, é necessário, pois, que dos homens que nos acompanham todo o tempo que o Senhor Jesus andou entre nós, começando no batismo de João até o dia em que dentre nós foi levado às alturas, um destes se torne testemunha conosco da sua ressurreição. Então, ele vai apresentar aqui alguns critérios para a escolha do substituto de Judas. E quais são então os critérios? Primeiro, ele vai dizer, é necessário, pois, que dos homens. Ele vai mencionar homens. Não trata-se aqui de um termo grego genérico envolvendo aqui homem e mulher. É homem de fato. Sexo masculino, realmente. E isso já nos ensina algo. Realmente, a Igreja de Cristo é composta, na liderança, por homens. E não é porque as mulheres sejam incapazes. Há muitas mulheres que são mais capazes do que muitos pastores. No conhecimento teológico, em clareza de explicação de uma verdade, escrita e tudo, que bota um monte de pastor no bolso. Mas, ainda assim, não é responsabilidade delas. Não é questão essencial, como se as mulheres fossem inferiores. Não, nada disso. Questão de função para o corpo do Senhor. Deus é muito sábio em tudo isso. Ele vai colocar essa carga pesada, que é a liderança da Igreja de Cristo, o testemunhar, o pregar, exortando homens e chamando-os ao arrependimento, esse peso nas costas de um homem que deve estar preparado para levar toda a pancada e carregar a carga necessária. Tentar apresentar e sugerir mulheres para assumir algo dessa natureza revela somente a fragilidade e talvez a efeminação de muitos homens por aí, que não assumem a sua responsabilidade e que tentam sugerir que as mulheres assumam a liderança. Quem pleiteia por isso, na maioria dos casos, são homens. Não tem nenhuma mulher reunida nos nossos presbitérios das nossas igrejas, decidindo o que deve ou não deve acontecer. São homens. Presbíteros e pastores. São eles que reivindicam coisas dessa natureza, contrárias à verdade. Mas o ponto é, eles devem ser homens, mas não somente devem ser homens, mas eles têm de ter acompanhado o Senhor Jesus Cristo e ter andado. Quando Jesus Cristo andou entre nós, ele vai dizer, Pedro, e ele vai dizer então que eles devem ter acompanhado Cristo desde uma ocasião. Ele vai dizer, começando no batismo de João. Geralmente, o batismo de João é apresentado como início do ministério de Cristo. Então, estas pessoas deveriam estar presentes nessa ocasião até o dia em que ele foi assunto aos céus. Esses homens devem ter contemplado isto, para que um destes se torne, então, testemunha conosco da sua ressurreição. Ele também deveria ser alguém que não necessariamente viu Cristo sendo elevado, ou melhor, ressuscitando, mas viu Cristo ressurreto. Então, há realmente critérios. Critérios que não podem ser cumpridos devidamente por homens que nos nossos dias se chamam de apóstolos. Veja, tem de ter caminhado com Cristo, vivo. Quem dos homens que conhecemos hoje andou com Cristo? Quem dos homens que conhecemos que se dizem apóstolos foram homens que caminharam com Cristo e foram testemunha da sua ascensão e ressurreição? Nenhum. Absolutamente nenhum. São critérios que são fundamentais e indispensáveis. E eles devem ser testemunha ocular da obra de Cristo
e desse Cristo ressurreto, até para que eles possam ser testemunhas da ressurreição de Cristo. Eles saem proclamando essa verdade indispensável de que Cristo ressuscitou para a nossa própria justificação. Fundamental que isso aconteça. E nós veremos que há algo mais. E eu recomendo aqui, se você nunca leu o livro Apóstolos, uma verdade bíblica sobre o apostolado do pastor Augusto Nicodemos. Ele vai dizer, olha, realmente, há critérios que são indispensáveis. Primeiramente, tem de ser testemunho ocular de quem Cristo foi, viu Cristo, e tem de ter sido comissionado pelo próprio Cristo, chamado pelo próprio Cristo para assumir este encargo. E é exatamente isso que acontece. Matias, que vai ser o que vai ser eleito, nós veremos mais à frente, ele é alguém que foi testemunha, e nós veremos que ele foi escolhido pelo próprio Senhor. Ele foi escolhido. Assim como Paulo, que ele pôde, então, enquanto estava caminhando para perseguir a igreja em Damasco, o Senhor glorificado aparece diante dele, fala com ele. Através de Ananias é revelado que o Senhor o chamou para ser apóstolo aos gentios. Ele contemplou a glória de Cristo, ele foi chamado por Cristo para assumir este ofício, e ele é reconhecido pelos outros apóstolos como apóstolo da igreja do Senhor Jesus Cristo. Augusto Nicodemos vai tratar com muita clareza sobre isso no seu livro. Recomendo a leitura, não tem como a gente estar tratando demais sobre isto, mas o ponto é, realmente, em nossos dias, não há, se alguém for dizer para você, eu sou apóstolo, é mentiroso. Pode dizer, você é mentiroso, você não está falando a verdade. Me mostra sua identidade aí. 72 anos. Tem mais de 2.000 anos? Não tem mais de 2.000 anos. Então você não viu a Cristo, eu tenho absoluta certeza. Você está com conversa feia, que não faz o menor sentido. Mas muitos querem realmente assumir este encargo porque tratava-se de uma função grande na igreja de Cristo naqueles dias. E eles imaginam, eu sou apóstolo, eu sou autoridade na igreja do Senhor Jesus Cristo. Mas isso não faz o menor sentido bíblico hoje. Então, há esses critérios aqui para que ele pudesse ser apóstolo. E então o texto vai nos dizer, no verso 23, então propuseram dois, José chamado Barsabás, cognominado Justo, e Matias. Provavelmente, irmãos, haviam outras pessoas ali que eram aptas para isto, mas apenas entre aqueles que lá estavam, dois são separados, concorrendo como que para assumir isto. Mas antes de eles passarem por esse processo que nós podemos chamar de eleição, para alguém assumir o ofício naquela ocasião, o texto vai nos dizer o seguinte, verso 24, e orando, disseram. Vejam que tratava-se de um evento importante demais, irmãos. Eu mencionei anteriormente. Os apóstolos oraram e o povo de Deus orou em várias ocasiões importantes. Cristo orou em várias ocasiões importantes. E uma das ocasiões em que Cristo orou foi justamente na ocasião em que ele estava para comissionar os apóstolos. O que é que nos diz a Escritura em Lucas, capítulo 6, verso 12 a 16? Lucas, capítulo 6, verso 12 a 16. Naqueles dias, retirou-se Jesus para o monte a fim de orar, e passou a noite orando a Deus. E quando amanheceu, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, aos quais deu também o nome de apóstolos. Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro, e André, seu irmão, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelote, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, que se tornou traidor. Ele orou. O que a igreja de Cristo faz aqui, irmãos? Exatamente aquilo que Cristo fez. Roga. Eles oram. Eles clamam aquele que pode escolher, porque ele é alguém que conhece o coração dos homens. O texto vai nos dizer, tu, Senhor. Essa é a oração, viu o conteúdo. Tu, Senhor, que conheces o coração de todos, revela-nos qual destes dois tens escolhido, para preencher a vaga aqui neste ministério e apostolado, do qual Judas se transviou, indo para o seu próprio lugar. Que seria o julgamento, ele é reprovado. Então,
eles clamam. Eles vão dizer no seu conteúdo da oração, primeiro, Senhor, eles se dirigem ao Senhor. Segundo, eles vão dizer que o Senhor é onisciente. E que ele, por ser onisciente, ele conhece o coração de todos os homens. Com isso, eles revelam que eles não conhecem. Eles revelam que eles estão dependendo de Deus para esta escolha. Logo, essa escolha não é uma escolha deles. E eles ainda vão acrescentar isso na oração, porque eles vão dizer, deixando muito claro que de fato não é a escolha deles. Ele vai dizer, revela-nos qual destes tens escolhido para preencher a vaga. Eles queriam que isso fosse revelado a eles. Então, notemos, irmãos, de fato, o Senhor é quem conhece o coração dos homens, é Ele quem faz exatamente isto. Por essa razão, nós vamos clamar a Ele que nos direcione e nos oriente, a que entendamos e compreendemos quem são aqueles que devem e são chamados a assumir o ministério no meio da Igreja de Cristo. Pensemos aqui no reino e no meio da Igreja de Cristo, era a Igreja de Cristo aqui nestes dias. E que é o Senhor quem, de fato, faz isto conhecido. E nós veremos, irmãos, que logo, então, Matias, ele é alguém que realmente ele é aquele que vai acabar sendo eleito. E isso vai revelar que o Senhor o escolheu e que ele, então, assumiu e possuía todos os critérios para ser um apóstolo de Cristo, testemunha da sua ressurreição, propagando, então, esta verdade no mundo. Nós não vemos muitas coisas acerca de Matias, assim como não vemos acerca de uma série de outros apóstolos. Alguns tentam até questionar e dizer que Matias não era um apóstolo de verdade. Ele não poderia ser considerado entre os 12 apóstolos, mas na realidade ele era. Tanto é que a Escritura vai nos falar que ele realmente estava sendo contado entre os 12, naquela ocasião, em Atos capítulo 6, em que há a ocasião em que as esposas dos helenistas estão sendo rejeitadas na distribuição naquele momento, e então é dito que os 12 lá estavam e que eles deveriam se dedicar a quê? A oração e a pregação. E diáconos deveriam ser eleitos para servirem à mesa. Ele estava envolvido com o ministério de pregação e oração. É aquilo que ele fora chamado para fazer. E o próprio Paulo, inclusive, reconhece os 12, não se referindo mais a Judas Iscariotes. Isso está lá em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 5. Ele vai dizer assim, 1 Coríntios, capítulo 15, verso 5. E apareceu a Cefas e depois aos 12, onde estava também inserido o próprio Matias. Um reconhecimento entre os apóstolos acerca daquele homem. Mas como então se deu essa escolha? Ou como o Senhor revelou a sua vontade? O texto vai nos dizer, e lançaram em sortes, vendo a sorte recair sobre Matias, sendo-lhe então votado lugar com os 11 apóstolos. Então, aqui há o lançamento de sortes e isso é algo que acontece naqueles dias. O que é que nós devemos pensar aqui? Sortes era algo que acontecia realmente no Antigo Testamento. Se você olhar para o que diz Provérbios, capítulo 16, verso 3, vai falar acerca do lançar sortes também. Em outras ocasiões da Escritura, esse evento acontece. E isso provavelmente acontecia com algo que era chamado no Antigo Testamento através do que é chamado de Urim e Tumim. Urim e Tumim, que estavam ali ligados ao próprio sacerdote. E que provavelmente, como alguns estudiosos sugerem, era uma forma através dessas pedras, uma forma de se descobrir a vontade de Deus, especialmente em ocasiões em que eles não sabiam como, então, proceder devidamente. Então, como vai nos dizer um teólogo, falando acerca disto, ele vai dizer assim, o bolso do peitoral continha 2 pedras, está falando sobre o sacerdote, o Urim e o Tumim. Essas 2 pedras eram instrumentais para discernir a vontade de Deus. E por isso o peitoral era chamado de o peitoral do juízo.
Os sagrados Urim e Tumim são particularmente misteriosos para nós, porque a Bíblia não especifica como as pedras eram usadas. Dentre as teorias mais aceitas, é dito que as pedras eram lançadas para determinar a sorte. Elas eram gravadas com palavras equivalentes ao nosso sim e não. Portanto, as pedras eram úteis apenas para responder a perguntas cuja resposta seria sim ou não. Como o peitoral trazia inscritos os 12 nomes das tribos, o sumo sacerdote carregava os nomes das tribos sobre o seu coração, e sempre que ele se achegava à presença de Deus, eles estavam presentes também. Do mesmo modo, o Senhor Jesus, o perfeito sumo sacerdote, leva os nossos nomes à presença do Pai. Mas a ideia é, Urim e Tumim seria algo útil e que servia naquele contexto do Antigo Testamento para tentar entender a vontade de Deus em algumas ocasiões. E isso estava acontecendo ainda ali nos dias de Atos. Atos, irmãos, nós devemos entender, é um livro transicional. É uma transição do Velho Testamento ao Novo Testamento. É uma transição do Antigo Pacto para o Novo Pacto. Há coisas que ainda estão se ajustando, coisas que ficaram para o passado, eventos que aconteceram ali e que não se repetem mais. Judas foi um traidor, teria de ser substituído. Tiago foi morto e não é substituído. Ele cumpriu até o fim o seu ministério. Não havia necessidade, então, de que ele tivesse um substituto naquele contexto. Mas eram 12. Por quê? Então, e a gente vai concluir pensando nisto. Por que 12? Por que a necessidade de 12? Por que eles estavam, então, apegados a isto naqueles dias? Porque a Escritura, ela vai falar acerca disto, acerca da ideia de que era importante que fossem 12 apóstolos realmente. A Escritura vai nos falar o seguinte, em Apocalipse, capítulo 21, do verso 9 ao verso 14. Apocalipse, capítulo 21, verso 9 até o verso 14. Então veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças cheias dos últimos 7 flagelos e falou comigo dizendo, vem, mostra-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. E me transportou em espírito até uma grande e elevada montanha e me mostrou a santa cidade, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, a qual tem a glória de Deus. O seu fulgor era semelhante a uma pedra preciosíssima, como pedra de jaspe cristalina. Jaspe cristalina, tinha grande e alta muralha, 12 portas, e junto às portas 12 anjos, e sobre elas nomes inscritos, que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. 3 portas se achavam a leste, 3 ao norte, 3 ao sul e 3 ao oeste. A muralha da cidade tinha 12 fundamentos, e estavam sobre estes os 12 nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Há uma relação das 12 tribos com os 12 apóstolos. As 12 tribos que conduziam o Israel de Deus e representavam-os, os 12 apóstolos que representavam o novo Israel de Deus. Liderança do povo de Deus naqueles dias. Irmãos, isto era o modo que o Senhor Deus estava levantando para conduzir e continuar fazendo a sua obra se expandir através da igreja, concedendo à sua igreja uma liderança importante que é fundamentada na doutrina dos apóstolos. E é justamente, irmãos, baseados nesta doutrina dos apóstolos, dos servos de Deus levantados no passado pelo próprio Senhor, que o Evangelho chegou até nós, e é justamente baseados na doutrina destes apóstolos, servos de Deus, que nós continuamos propagando e seguindo em frente o ministério da Igreja de Cristo. Homens que foram boca de Deus e servos dele, e nós então prosseguimos, baseados nas suas verdades, dando continuidade àquilo que eles foram chamados para fazer naqueles dias.
Isto é o dever da igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. De um Deus que se revela como um Deus muito sábio e que naqueles dias, como nos nossos dias, tem providenciado através de meios outros, não através do lançar sortes, como naqueles dias, mas através de um ajuntamento de homens e mulheres que temem a Deus, que sob oração piedosa, sincera e perseverante, rogam a Deus para que Ele ajude a orientar na escolha de homens para assumir a liderança da sua igreja. E isso, então, através da unidade de pessoas que se reúnem e que escolhem alguém através de um voto, o Senhor revela a sua vontade no meio da igreja de Cristo, concedendo à igreja de Cristo homens que liderem a igreja segundo a sua verdade. É desta forma hoje que o Senhor continua levantando liderança para a igreja do Senhor Jesus Cristo. Quando tivermos ocasião para isto, orem por isso, hoje. E um dia, então, se Deus permitir, essa igreja vai ter de passar por um processo assim. E terá de escolher entre um homem, 2 homens, não sabemos, para assumir o ofício de pastor e ministro da congregação ou igreja presbiteriana Boas Novas. Isso deve ser feito regado com oração, clamando a Deus que Ele nos ajude ou os ajude a entender e a escolher aquele que deve ser o pastor da igreja de Cristo, que servirá esta igreja não como um déspota, não como alguém que está preocupado com seus próprios interesses, mas como alguém que vai pastorear segundo o coração do supremo e bom pastor, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Vamos orar, irmãos, ao nosso Deus. Senhor, nosso Deus, agradecemos a Ti pela Tua palavra e pela graça que tivemos de ouvir a exposição da Tua palavra. Ó Deus, ajuda-nos a amarmos isto e ajuda-nos, Senhor, a amarmos tudo aquilo que o Senhor ama, tudo aquilo que é bom. Ajuda-nos a amarmos a comunhão com o Senhor através da oração e o serviço genuíno a Ti, Pai, segundo a Tua palavra. Louvamos a Ti pela Tua verdade, em nome de Cristo que nós oramos, gratos a Ti. Amém. Irmãos, vamos nos colocar em pé para que possamos cantar o hino, Cântico de Resposta.